Então, Tá atrapalhando o meu som? Tô com o som ligado, um pouquinho, bem baixinho. eu não estou ouvindo nada. Olá, boa tarde! Não creio! Hello? A Renata está nervosa, a Renata nesse momento está emocionada, porque ela está conhecendo online um dos ídolos dela. Tudo bem? Cara, tudo bem? Como é que Tudo tá, bem. Chico? Ai, que Olha bacana. ela nervosa, Ai, Chico. gente, eu tô até sem palavras, até sem, não sei o que falar. Chico, desde que ela ficou sabendo Ai, que tu que ia nervoso. Olha só, minhas mãos participar, estão suando. Que desde que legal. ela ficou sabendo que tu ia participar, ela estava nervosa, querendo saber o que ela ia perguntar. Porque Meu Deus, tem tanta pergunta, mas ao mesmo tempo não tem, sabe? Então, assim, ai, que nervoso. Trouxe meu pequeno litrinho de água, né? Porque eu sei que eu vou tomar muita água de nervoso. de nervoso. E estamos todos agora, nesse momento, nos deslocando para as nossas residências e vamos então bater um papo de Reinite Perguntam com Francisco Silveira Garcia, o gaúcho Ah, mais famoso do Brasil. Ah, gostou? Silveira, é. ai, que loucura. Chico, Renata, oi? começa, Renata. Não, eu até, em função dessa. Eu gostaria até de começar. Eu quero começar, por enquanto, é um assunto bem delicado, né? Sobre que a gente tá vivendo aí nessa pandemia aí, né, Chico? E eu fiquei sabendo que tu ficou internado. Eu fiquei muito triste na época, né? Ali foi em julho, né? Acho que já fechou um ano Isso. que tu foi internado, né? E eu queria saber como é que foi para te receber essa notícia que tu ia internar. Como é que foi esse momento aí delicado? Ai, porque olha, real bateu aqui no coração e só mandando energia positiva lá para ti. Obrigado, obrigado. Foi um momento bem difícil mesmo e eu acho que eu ainda sou um privilegiado. A gente não teve a mesma sorte, a mesma bênção, benesse de ter sobrevivido, porque infelizmente foi mais tenso do que eu imaginava, do que eu, inclusive, enquanto estava lá. Eu acho que eu não tinha a real noção do que era. Eu só descobri quando eu saí, porque a minha esposa, a Mila, ela foi muito ela foi muito forte, porque ela me blindou, assim, ela não deixou eu saber o tamanho da gravidade. E pode parecer uma coisa meio assim, poxa, mas como assim? Tu estava lá e não sabia o que estava acontecendo? A forma como ela, tipo assim, me passava as notícias, porque o boletim médico era feito com ela todos os dias, então os médicos conversavam com ela. Claro que me passava um pouco da coisa, que a realidade mesmo era passado para ela. E ela tinha que informar a minha família, tinha que informar os meus pais, tinha que informar os meus sogros, informar todo mundo que se preocupava. O fato ganhou uma repercussão assim mais do que eu imaginava, então a imprensa começou a se municiar com as postagens dela, ela começou a dar notícia para as pessoas, pedindo oração e tudo mais, porque realmente eu fui, foram 18 dias assim, entre a primeira semana complicada até a internação, e aí são pancadas que tu vai recebendo dia após dia. A primeira foi da internação, a segunda que eu ia para UTI, e isso foi num dia após o outro, assim. E depois o oxigênio de alto fluxo, e eu só não fiquei sabendo que eu ia entubar, mas a minha família foi informada de que se eu não, naquele dia eu ia para o tubo. E eu não fiquei sabendo, porque eles disseram que eles não iam nem avisar, eles só iam comunicar na hora que fosse feito. E graças a Deus não precisou. Foi num dia lá que, como eles faziam baterias de diários, chegou um dia lá que começou do nada, assim, teve um exame lá que apontou uma melhora.
de uma enzima lá, enfim, que tinha um indício de que pudesse estar dando uma regredida. E aí o médico deu uma segurada. Ele falou, não, vamos esperar até amanhã. E aí eu comecei a dar sinais de melhora, e aí ele desistiu do tubo. E eu, dali, foram 5 dias até eu receber alta, assim, foi meio rápido, assim. A piora foi muito rápida e a melhora foi muito rápida também. E foi maluco mesmo, foi bem... Essa importância que nem tu falou ali da Mila, né, ter te blindado sobre as notícias atuais do teu caso, isso é muito importante também, né? Bah, que guerreira ela não deve ter sido, né? Nossa! Cheguei aqui, eu me subi o choro aqui e desci agora no momento, porque trancou. Porque, de fato, é muito importante isso. Principalmente para quem tá lá, né? Porque o caso realmente é muito delicado e a gente daí fica muito preocupado, né? Bah, real. Isso me... Que bom que a minha energia positiva também ajudou naquele momento lá, porque, de fato... E a minha filha, 3 meses, né? Então ela Exatamente. ela ficou... E no meio da pandemia, ela não quis pedir ajuda para os pais também, porque eles podiam... Porque a gente não sabia se elas tinham contaminado também. No final, elas contaminaram, eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois, porque a primeira semana eu ainda fico em casa, isolado no quarto da Luna, enquanto que a gente tira todas as coisas da bebê, leva pro nosso quarto, eu fico num colchão assim, inflável no chão, para não ter contato com elas, e não adiantou, porque quando eu fui internar, que eu passei muito mal, ela também não sabia, ela me monitorava pela babá eletrônica, então ela percebeu que teve um dia que eu não levantei, e ela me perguntava como é que tu tá, e eu falei, não, tô bem, mas ela falou, não, vamos pro hospital. Eu falei, não, tá de boa. E ela, não, vamos pro hospital, e aí a gente carregando a Luna, eu desci por um elevador, ela desceu pelo outro. No carro eu fui no banco de trás, mas assim, não tem como. Ela foi pro hospital, então ela teve contato comigo, e elas contaminaram, as duas. E felizmente não teve nada muito mais grave, né? Mas eu só fiquei descobrindo depois que eu saí. Depois que eu saí do hospital. E ela não queria pedir ajuda, porque senão a mãe, o pai poderiam contaminar, e aí idosos, né, tinha um grupo de risco muito mais alto, então ela aguentou no osso, sabe? Ela aguentou sozinha na raça, com Covid, com a Luna, sozinha, e eu num estado bem grave, assim. Então foi... Nossa, o que ela fez naquele período ali foi surreal. Eu digo para ela até hoje que eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Se eu tivesse no lugar dela, sozinho com a Luna, eu não sei o que eu faria. Eu não teria... porque ela ainda tinha forças para me acalmar, né? Então, imagina que... como ela tinha o boletim médico e eu não tinha forças para segurar o celular, eu não tinha forças para conversar com ela. Então eu respondia muitas vezes por emoji, assim, porque o celular pesava 1 tonelada, eu não tinha forças mesmo, estava muito fraco. E tinha dias que eu não respondia. Então tu imagina a angústia dela, né? De ficar esperando um oizinho ali que seja para, tipo assim, tá vivo. É muito louco. Mas que bom que tudo deu certo, que assim, essa mulher maravilhosa, Mila, um beijão para ti aí por ter segurado as pontas aí para nós, né? Porque, é super importante saber que a gente tem pessoas desse tipo do nosso lado, né? Que são, de fato, nossos pilares, né? E agora, uma outra pergunta, nós queremos saber também como foi teu início, né? Teu início aí da tua carreira, trocando, né, de assunto, e eu quero saber como é que foi o início aí. Conta pra nós como foi teu início. Primeiro ele vai ter que contar pra ti que ele ia na frente da minha casa e escrevia recados na pedra. Ele estive aqui. Que bacana. A gente morava perto, quando a Anice não estava em casa, a gente escrevia lá no chão para dizer que a gente tinha passado lá. Não tinha celular. O WhatsApp? Não tinha. O WhatsApp dessa época era recadinho e escrever em algum lugar, né? Isso. Isso é só para te ter uma ideia de quantos anos a gente já se conhece. Faz tempo. Que maravilha. Foi antes dessa loucura. E começou a tua carreira lá em 2001?
É isso? Foi quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2001, já tinha 19 anos. Eu achei que eu estava entrando meio tarde até, porque eu terminei o ensino médio com 17. Mas aí eu comecei a fazer vestibular para direito, porque eu achava que, sei lá, era legal. Não tinha muita noção do que eu queria, mas a gente tem meio que essa obrigação, né? Termina o ensino médio, tem que fazer vestibular para alguma coisa, nem que seja para administração, direito, medicina, mesmo sem ter identificação alguma com qualquer curso, tem que fazer, né? A gente tem essa noia. E aí vou fazer para direito. Aí fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e não passei nenhum. E aí eu falei, mano, tá difícil, né? Não vai rolar. Aí fiz um para jornalismo e passei. Aí eu pensei, opa, acho que é por aqui. Mas na verdade, eu fiz para jornalismo depois que eu fiz um curso na hoje OCIP, antiga FEPLAN, que era a Fundação Padre Landel de Moura, que tinha ali na Ipiranga. A OCIP acho que mudou de lugar agora, enfim, não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas é um Sim. curso técnico que te habilita a trabalhar em rádio e TV e te dá a DRT de radialista. E aí eu fiz esse curso antes de entrar na faculdade, para ver se eu queria, enfim. E aí eu fiz o curso de locução lá e tal, e 3 meses, e achei legal, assim, falei, pô, pode estar aqui uma profissão, assim. Foi a primeira vez que eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de humanas, sempre gostei de leituras, de escrever, sempre gostei dessa parada. E aí eu vi que podia ter uma carreira ali. Quando eu fiz o vestibular para jornalismo e passei, eu falei, opa, e como eu entrei na faculdade já tendo esse curso, eu já tinha DRT de radialista. Então eu tava meio atrasado assim na minha cabeça, porque eu já tinha 19 anos, eu já tava velho para começar alguma coisa, para entrar na faculdade. Mas isso eu tô achando, né? Porque, né? Nunca é velho, né? Eu achava que eu tinha perdido muito tempo, perdi 2 anos fazendo pré-vestibular e não passando nos vestibulares, eu tava meio pirado, assim. Mas ao mesmo tempo eu tava precoce porque eu era acho que era um dos únicos ali que estava no primeiro semestre de jornalismo e já tinha uma DRT de radialista. E aí eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo numa rádio que era da Legião da Boa Vontade, que era da LBV aí em Porto Alegre, que tinha programação esportiva. Eles tinham uma rádio toda ecumênica e tal, enfim, eles rezam o dia inteiro, mas eles na hora do jogo paravam lá para transmitir os jogos. E aí eles tinham uma equipe de esportes lá. E aí eu me lembro que quando eu fui lá fazer o teste e tudo mais, quando eu cheguei lá, os caras falaram assim, não tem mais vaga, porque né, a gente já preencheu a vaga e tudo mais, mas se tu quiser ficar vindo aí e tipo, ver como é que funciona. E eu nessa época trabalhava no shopping. Eu trabalhava na Siciliano. Não, eu não trabalhava na Siciliano ainda. Eu trabalhava na Classic. Eu vendia roupa. Vendia calça jeans, camiseta. Nossa. No Iguatemi, bem... Isso, já nem sei como é que tá o Iguatemi hoje, né? Nem sei como é que tá o Iguatemi, mas era bem em frente a uma escada rolante, logo que passava o Supermercado Nacional, assim, ao fundo. Depois foi uma Leves ali. Tinha uma Classic ali do lado da No Stress. E aí, de frente para uma loja de eletrodomésticos. Aí eu trabalhava ali, e aí eu trabalhava até 10 da noite, e o cara ficou me esperando lá para eu fazer o teste lá. Meu pai me levou. Eu cheguei lá, o cara falou, não tem mais vaga, mas se tu quiser vir aí e tal, tudo mais, acompanhar. E eu comecei aí, eu falei, só que eu só posso fazer jogo no domingo, porque domingo era minha folga. Eu falava assim, eu só posso trabalhar domingo. Tipo, durante a semana eu não posso. Vamos lembrar que naquela época que a gente trabalhava junto, eu trabalhava na Renner, ele trabalhava na outra loja, os shoppings não abriam domingo. Isso, exato. Né? Então era folga. É verdade. E aí, era o dia que eu dizia pra eles, segunda a sábado eu tô na loja, não tem como, mas domingo eu tô aí, porque eu não ganhava nada pra fazer na rádio, não. E eles falaram, não, beleza, vai vindo aí, uma coisa meio informal que hoje jamais seria permitida, assim, sabe? Mas foi legal, porque aí eu comecei aí eles começaram a me dar aqueles saquinhos de vale transporte, sabe? De fichinha, assim, pra pegar busão, eu pegava 2.
E tinha um refeitório no térreo. Era um prédio de 5 andares e a rádio era no último. E aí eu comecei a gostar tanto, comecei a ir aos domingos, comecei a ver os programas, comecei a falar no programa no ar. Eu não tinha contrato, não tinha nada, não era estagiário, não ganhava nada. Eu só ganhava, assim, tipo, eles me davam um saquinho de fichinha e eu podia almoçar lá. E quando a gente fazia um jogo em sei lá, eu ia junto com eles na Kombi e eles faziam uma permuta para restaurante no ar, na transmissão, e a gente poder almoçar. Era assim que funcionava. E aí foi assim que aí eu comecei a gostar. Eu falei, puta, eu vou sair da loja. Aí eu perguntei pro meu pai e pra minha mãe, pô, vocês me dão uma força, eu não ganho salário, né? Isso não, vai. Aí eu comecei a trabalhar todo dia. Aí fiquei aquele ano todo, assim, fiquei um ano trabalhando assim. Aí foi minha escola, né? Aí eu comecei a fazer coletiva com os principais repórteres, né, das principais rádios, entrevistar os treinadores, fazer vestiário, pós-jogo. Comecei a viajar pro interior para fazer jogo. Aí encarei como uma profissão mesmo, né? Só que aí, como eu não ganhava nada, terminou esse ano, eu falei pros caras, ó, se não rolar pelo menos um valor para eu pagar minha faculdade, né, não vai dar, né? Pô, minha mãe estava numa condição difícil já, porque a empresa dela já não estava mais tão legal, então era uma vida apertada, assim, sabe? E aí eles falaram que não, eu falei, beleza. E aí eu voltei pro shopping, só que aí eu fui trabalhar na livraria. Daí que eu fiquei quase 2 anos na livraria, virei subgerente, enfim, mas queria ter voltado para comunicação, né? E continuei estudando, né? Aí só depois que eu volto como estagiário da Rádio CBN, lá em 2004, daí. E aí se torna, né? Não torno nada. Não, daí ele é convidado para trabalhar numa empresa pontual aqui no Rio Grande do Sul. Acaba por ser um menino estudioso, porque eu não tenho amigos, né, que não sejam dedicados àquilo que querem. Então ele acabou fazendo... Fala aí da especialização para nós. Quando tu fez o curso, que foi... Eu acredito que foi aí que deu aquela diferenciada, né? Aquele up, assim. Foi quando tu fez o curso da CBF, não foi? De arbitragem, tu tá dizendo? Não, o de arbitragem foi da Federação Gaúcha, aí, da Federação Gaúcha de Futebol. E que as federações, a CBF, ela não tem um curso de árbitros, né? Quem forma os árbitros são as federações mesmo. Então, como a Federação Gaúcha forma árbitros, enfim, de tempo em tempo, ela faz o curso dela. Isso já foi 2007. O que aconteceu? Em 2004 eu fui produtor na CBN, e aí começava a entrar de vez em quando lá com trânsito, não sei o quê, um boletim daqui, um boletim dali. Começava a fazer os finais de semana na Gaúcha, que era no mesmo prédio, né? A CBN e a Gaúcha ficam no mesmo prédio. Então eles me aproveitavam nos plantões, assim. Eu trabalhava na CBN, mas eles me aproveitavam nos plantões. E aí passou uns meses, eles pintou uma vaga e eles já me levaram para a Gaúcha. Daí eu fui ser produtor do Macedo, lá de manhã, do Gaúcha Hoje, do Chamada Geral, do Correspondente Ipiranga. Daí fui... Vocês não vão acreditar o que aconteceu. O meu iPhone, ele aqueceu demais, porque eu tô no carro aqui, acho que ele tava pegando sol, e ele desligou. Aí eu liguei um ar-condicionado gelado em cima dele aqui para recuperar ele. Tirei do sol agora, enfim, mas aí eu começo no geral, na Gaúcha e na CBN, e aí o convite para ir para o esporte foi em 2007, depois de 2 anos e meio que eu estava lá acordando às 4 da manhã, porque o Gaúcha hoje começa às 5h30, né? E aí eu era produtor do Macedo, aí eu entrava com, enfim, reclamação de ouvinte, eu era repórter também dele, dos programas dele, do Gaúcha Hoje, do Chamada Geral, e tava no geral, né? Eu fazia buraco de rua, entrevistava ministro, fazia de tudo. Política, economia, cidades, problema de pet shop, qualquer coisa que acontecia na cidade, eu tinha uma pautinha lá que todo dia tinha um assunto diferente para tratar. Alguém diferente para entrevistar. Só que eu queria trabalhar com o esporte, né? Eu queria voltar para o esporte. E aí o convite para voltar foi quando um menino que era comentarista de arbitragem saiu. E aí eles me disseram, tem um curso que está abrindo lá de novo na federação, se tu quiser fazer, a gente te coloca aqui como comentarista de arbitragem das jornadas, tu topa?
E aí eu abracei, né? Aí eu falei, bora, vamos lá, fui fazer o curso, me formei árbitro e aí comecei a comentar arbitragem no esporte da Gaúcha. Isso já é 2007. Isso é. Eu tava dizendo pra Renata, Isso enquanto já tu tava off, que a gente vai ter que fazer algumas lives adicionais no futuro. É muita coisa. É, muita informação, né? E outra, né? Sempre tem alguma coisa, algum detalhe que vai se atualizando com as novidades e é bom ter alguém da área do jornalismo especializado para estar se apresentando e trazendo para nós as últimas notícias. Chico, atualmente... Oi, fala. Não, pode falar. Amor. E, Chico, atualmente tu tá morando em São Paulo, né? Uhum. É isso? E como é que foi a mudança para aí? Me diz, a função da saudade da família, o pessoal daqui, como é que foi? Conta para nós. Assim, foi um sonho tão grande, uma coisa tão legal que só podia ser dessa forma, né? Para compensar todo o resto. Porque eu sou muito apegado à família, sou muito, sou muito ligado à minha família, então para poder largar tudo tinha que ser por uma coisa muito legal. E a minha chegada aqui foi muito, muito, sei lá, meio de filme, assim, cara. Porque eu chego para trabalhar num programa maravilhoso, numa empresa, num grande grupo de comunicação, com uma estrutura bem maior do que eu tinha aí, já chego com um salário que eu poderia viver de boa aqui numa região legal, sabe? Tipo, eu não vim para passar trabalho, sabe? Eu não vim para... então eu não posso reclamar, sabe? Mas a saudade da família, sim, claro que tinha. Claro, mas o que eu tava vivendo aqui tava tão legal que compensou. Aí eu chego, descobrindo um novo mundo, com novas possibilidades. É uma cidade que te oferece tudo que tu quiser. Então, foi muito legal o começo, sabe? Tudo era novo. Fiz amigos aqui, conheci minha esposa aqui. Então, cara, tudo foi ficando legal, assim, sabe? Quando eu cheguei, eu morava sozinho num apartamento super pequeno, mas o condomínio era muito gostoso, assim, sabe? Então, eu tinha uma piscina térmica, assim, que eu, às vezes, sei lá, às vezes era 10 da noite, 11 da noite, eu pegava um óculos de natação e ia nadar, assim, sabe? Sozinho, assim. Puta, era gostoso demais, assim, sabe? Então, foi um momento que foi a primeira vez, assim. Eu cheguei a morar sozinho também o último ano antes de vir para cá, mas acho que foi o primeiro momento assim que eu fiquei comigo, assim, numa cidade em que eu não conhecia ninguém, mas que rapidamente foi me inserindo, me fazendo crescer, me trazendo coisas legais. Então, eu digo para as pessoas, a minha adaptação ela foi muito fácil. Eu não tenho do que... coisa boa. Então a Mila é daí, então. Agora eu tenho uma pergunta. Agora ele vai me matar. Não vou não. Vai. Eu tenho uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer, mas não tive oportunidade. E aí ela, pra valer, ela tem que ser ao vivo. E aí tu optou por fazer ela ao vivo numa live. Claro, óbvio. Chico Garcia era apaixonado, achava linda. Renata fã. Como foi saber que iria dividir durante sei lá quantos anos o espaço, a telinha, com a nossa Miss Brasil, né? Talvez a gaúcha mais linda do Brasil, não sei, mas eu sou apaixonada por ela, meu filho é apaixonado por ela, né? Graças ao Chico, ela mandou um vídeo de feliz aniversário pro Gabi, que ele se emocionou e chorou quando se deu conta que era com ela, que era com ele que ela tava falando, né? Mas como é que é essa sensação, assim, porque eu me lembro de nós sairmos, da gente estar tomando sol, a gente ia pro parcão pra bater papo furado, gurizada. A gente saía do Iguatemi caminhando. Ele ia comigo até a minha casa e da minha casa ele pegava o ônibus para ir pra casa dele. E ele me falava da Carolina Dickmann e da Renata Fã, da Carolina Dickmann e da Renata Fã. Como é que é estar no mundo delas agora? Bom, da Carolina Dickmann eu sigo sem estar no mundo dela, né? Mas tem um acesso mais fácil, né? Mas a Renata, cara, a Renata é muito louco, porque a Renata a gente
a gente criou uma amizade tão bonita, assim, uma coisa tão legal. Eu digo, ela diz que eu sou meio filho dela, assim, né? Eu falo que filho não dá, né, Renata? Porque ela tem 45, né? Eu tenho 40, então eu falo madrinha. Então eu chamo ela de madrinha, assim. Ela é a minha madrinha profissional, porque desde que ela entrou na minha vida, tudo aconteceu. E na verdade a gente teve alguns encontros antes, como em alguns eventos. Ela apresentou alguns eventos ela apresentou um evento em 2010 na final da Libertadores do Inter para o Santander, que eu fui o stand-by dela, porque ela podia não chegar por conta de voo e tudo mais. Eu fui contratado só para ser o stand-by dela. E ali a gente trocou uma ideia e tudo mais, mas ela chegou e acabou apresentando o evento. Ali eu já conheci pessoalmente o Furacão, né? O Furacão, assim, que ela é um furacão. Ela é uma pessoa que, quando ela entra no ambiente, ela não faz questão de ser discreta, ela chama atenção mesmo. Ela tem aqueles 1,80 sem salto, ela põe em 15, aí tu imagina, ela fica enorme, e ela é chamativa, ela fala com as mãos, ela não para de falar, ela preenche o espaço, o ambiente. Então, realmente, ela é uma pessoa muito forte, assim, ela tem uma presença muito forte. E ali eu já conheci ela, assim, nos bastidores, mas também o profissional dela, mais de perto, assim. E vi que, porra, ela era muito grande, realmente, né? E ela começou a apresentar o Jogo Aberto aqui em 2007, então ela já tinha uns anos na TV, mas estava, começando ainda, né? E ela já era aquele fenômeno. Depois, eu ainda estava na Rádio Gaúcha nesse momento. Depois, quando eu ainda estava na Band, Rio Grande do Sul, a gente fez alguns concursos de Miss. E eu fui escolhido para ser o apresentador do Miss Rio Grande do Sul com ela. E eu fiz 2 eventos do Miss com ela. E aí, ali eu tremi. Ali eu falei, nossa. Porque aí eu tô falando o seguinte. Ali é uma Miss Brasil, que conhece tudo do evento, que apresenta o Miss Brasil e o Miss Rio Grande do Sul e Miss Mundo Brasil afora há muitos anos. E eu sou eu, né? Eu tô ali começando a fazer uma coisa e tudo mais. Ali para mim foi difícil, foi tenso. A gente fez um em Passo Fundo e outro em Canoas. Mas foi espetacular, porque dividir um programa com ela, um evento com ela é muito fácil, porque ela domina o assunto, assim, ela domina tudo. E ali a gente começou a criar uma interação, uma parceria. E quando eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, ela foi muito definitiva, assim, ela foi muito decisiva no processo. Não era para ser eu, era para ser outro repórter. Eu já tinha manifestado meu interesse de vir para cá, ela brigou por mim. As pessoas aqui em São Paulo tinham dúvidas por quê? Porque eu era comentarista do Jogo Aberto, né? Eu entrava daí de Porto Alegre em links, assim, né, durante o programa. E a vaga que tinha era para repórter, que tem que cobrir os times dia a dia e tudo mais. E as pessoas tinham dúvidas se eu ia poder fazer as duas coisas. Como é que eu ia ser repórter e comentarista? Como é que eu ia falar, dar opinião no ar e depois e ter que entrevistar os jogadores e tal. E ela bateu na mesa, ela bancou, ela falou, não, pode contratar que eu garanto. Então eu tenho não é uma dica, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com ela. Como ela brigou por mim, eu tenho que brigar para ser ótimo todos os dias, entendeu? Porque quando você indica alguém, você precisa ter muita garantia de que essa pessoa não vai não só te decepcionar, mas as outras pessoas no entorno, né? Então ela botou o dela na reta por mim, então eu tinha que brigar também para ser ótimo, assim. Então, desde que eu vim para cá, eu tento ser esse cara todos os dias. E aí é uma coisa meio natural nisso, porque a admiração ela é até hoje. A gente criou uma afinidade, né? Ela Inter, eu Grêmio, a gente fica se provocando nos bastidores, nos grupos de WhatsApp. Sim, foi sensacional. É incrível, aquele né? dia que tu passou na casa dela para pegar ela, né? Quando?
Acho que foi o dia que o Grêmio caiu, que ela fez a dancinha na frente do prédio. Não, isso. Não foi isso. Que foi aquele dia? Aquele dia foi sensacional. Vocês estavam, não me lembro se vocês estavam gravando. O que foi que aconteceu? Tu estava dentro do carro? Não, então, é que a gente tem uma dinâmica que quando tem um eliminado na Libertadores, o cara sai de maca, que depois virou ambulância e tudo mais. E aí, enfim, o Grêmio foi rebaixado, não tem nada mais humilhante que isso, ela apareceu dirigindo uma ambulância, chegando na Band, apareceu, né, ela chegando na Band, os caras gravaram lá e tal, dizendo que ela ia, enfim, ela estava me provocando, ela fez um monte de coisa. Sim, ela fez uma dancinha toda vestida de vermelho, depois ela botou uns negócios com máscara, a máscara do Chico Garcia. Foi um deboche total. Assim. Acompanhei. Mas, né? Deve ser incrível trabalhar com ela. Nossa, é muito assim, a gente sai do programa rindo, mas especialmente quando o Inter ganha, né? Quando o Inter não ganha, Não, porque assim, eu falo, as pessoas não acreditam. Ela é muito doente mesmo. Ela mesmo ela fala assim, gente, eu não devia ser assim, porque ela sai do tom, assim, ela não consegue torcer naturalmente. E ela leva isso pro ar, ela não sabe. Ela vive o Inter, ela já tá a semana toda, ela fala que ataca o refluxo dela, e ela dispensa o namorado, porque ela precisa ver jogo sozinha, porque ela quebra a casa inteira, ela é doida, ela é completamente doida. Eu imagino. Aquele o Chico vai trazer ela agora para contar para nós como é que é a experiência de trabalhar com o Chico, pegando no pé dela. Mara, que ela faz. Ai, muito, muito, muito bom. Meu Deus do céu. Ai, Chico, eu ainda não acredito que eu tô aqui conversando contigo. Pô, que isso. Ai, que coisa, gente do céu. Até parece que foi ontem, assim, que eu tava muito nervosa, chateada, triste, porque tava lá na UTI. Ai, que eu não consigo nem... Por isso que foi a minha primeira pergunta, né? Porque essa angústia já vinha dentro de mim e eu precisava perguntar diretamente pra ti. A primeira pergunta da Renata sempre é: todos são teus amigos de infância? Não, o Chico não é amigo de infância, o Chico é de adolescência. A minha mulher fala isso pra mim também, porque às vezes eu falo, tem uma amiga, tem um amigo, eu não sei o que. Ela fala, meu Deus, quantos amigos tu tem? Pois eu conheço muita gente. E aí, a gente tem que dar prioridade para as pessoas que a gente conhece há mais tempo, né? E principalmente quando a gente tá falando assim, eu acredito, né, que tudo na vida acontece porque a pessoa se determina a fazer aquilo. Nada cai do céu, né? E as pessoas têm histórias que quem tá aqui de fora não conhece. E os detalhes técnicos é que fazem com que esse dia a dia seja tão difícil. A função de trabalhar sábado, domingos, feriados, de não ter um horário fixo, de ter que estar disponível nos plantões no domingo, aí a amiga liga para encher o saco e ele tá ali trabalhando, né? A filha linda, pequenininha, em um tamanho que ainda demanda atenção, convivência. Pelo que eu conheço, meu amigo, ele é um cara super amoroso, que deve, no fundo, fala a verdade pra nós. No fundo, tu acha que passa pouco tempo com as gurias, né? Sim. Eu sei. Não tenho dúvida disso. Porque o Chico sempre foi um cara muito presente na vida de todo mundo, né? Então, eu acredito que é importante as pessoas... É o segredo da nossa live, né, Renata? É que as pessoas conheçam a dificuldade que é estar na pele de vocês, das pessoas que a gente está trazendo para conversar, que não são nada mais, nada menos do que seres humanos normais, que passam as mesmas dificuldades e têm as mesmas vontades que a gente aqui, e a galera pensa assim, é fácil, como eu queria ter a vida dele, ele saiu daqui, enfim,
a responsabilidade, o trabalho, ele é tão minucioso, é tão grande, que a tela esconde isso, né? Mas, enfim, tu consegue desempenhar isso com uma capacidade brilhante, né? E isso tá no sobrenome Silveira. Ai! Olha a outra. Ah, agora eu e a Renata estamos trabalhando para irmos também para São Paulo. É verdade. Rio de Janeiro, depois Londres. Opa! 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 E enquanto isso, vamos fazer um tira-teima com o senhor Francisco. Bora? 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 Quer fazer, Renata? Não, vai lá. Opa! Vai lá. Essa que eu vou fazer agora nem precisava, porque nos últimos tempos foi revelada para todo mundo. Inter ou Grêmio? Eu sou Grêmio. Cor? Azul. Azul, né? Viu? Pô. Louça ou comida? Hã? Fazer a comida ou lavar a louça? Eu não sei fazer comida, lavar a louça, né? Tá. E um ídolo? Um ídolo, Maurício de Souza. E agora, em poucas palavras, defina para nós como é ser Chico Garcia. Nossa, essas perguntas sempre são muito difíceis. É muito difícil a gente falar da gente, né? Difícil a gente falar da gente, mas eu vou te responder. Eu vou te responder hoje, porque todo mundo é muitos, né? Todo mundo é profissional, pessoal, seja quem é pai, é mãe, ou filho, filha, irmão, irmã, todo mundo tem uma função nesse mundo. Mas hoje eu te diria que eu sou um cara família, reservado, simples e que preza cada vez mais por tudo isso. É isso aí. Te resumiu esplendorosamente. Tem mais o que dizer. Não, Um ótimo pai. Hã? Um ótimo pai, um marido dedicado, um filho exemplar. Elas que poderão dizer, né? Né? Não, mas a gente tem informações aí de que... Tá bom. Né? Está alcançando as expectativas. O que eu posso te dizer é que, puta, cara, é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Sem dúvida. Isso pra mim é... eu trocaria tudo pra ser só o pai da Luna, sabe? É, né? É incrível. A gente vê, depois que a gente tem esses bichinhos aí, ai, meu Deus do céu. É tudo tão... É um amor imensurável, né? Meu Deus. A gente acha que até hoje a gente sabe o que é amor, mas quando nasce... Não, mas eu falei pra Mila, né? O mais triste de tudo é tu carregar a criança 9 meses, sentir a dor do parto e a pessoa me sai a cara do pai, né? Mas assim, ela ainda tem esperanças e eu concordo com ela, porque eu e a Mila, bebês, a gente era muito parecido. Então, se tu pegar uma foto da Luna bebê, da Mila bebê, a gente é bebês muito parecidos. Então, a Luna, ela tem, porque como ela tem os olhinhos e a boca, acho que meus, se você olhar uma foto da Luna bebê, você confunde. Porque tem o formato da cabeça, o cabelinho, né, comprido, cacheadinho, assim, é a Mila. Então, eu acho que ela vai começar a misturar em algum momento aí. Vamos ver. Mas enfim, né? A mãe e o pai são lindos. Então, qualquer um dos dois que ela puxar, ela vai ser linda igual. Só tem um problema. É verdade. Porque a Mila disse assim, a gente combinou que se fosse menina, ia ser com a minha cara e o teu temperamento, porque eu sou mais calmo, né? E aí ela falou, se for a tua cara, tu te ferrou.
Falei, mas não tenho culpa Imagina. com a minha cara, pô. Mas até que vocês dois, eu tava olhando ali umas fotos ali, vocês dois também são um casal muito parecido, né? Vocês são um casal. E diz que quanto mais tempo ficam juntos, mais harmonia tem entre o casal. Eu ia falar isso agora, que existe a teoria das almas gêmeas, né? Não, isso é muito legal. Eu acho dizem que as almas gêmeas são parecidas fisicamente, né? Olha a outra. Eu sou muito chorona. Eu acho lindo isso. Ai, meu Deus. Ai, Chico. Que emoção. Olha de novo. Então era isso, galera. Muito que legal. Feliz. Que legal. Ai, Chico, de verdade, muito obrigado aí por nos ceder esse teu tempo precioso, que a gente Imagina. sabe que cada minuto, cada horinha aí que a gente tem livre, às vezes quer fazer alguma coisa, né, que a gente possa descansar, que seja, né, mas tu cedeu isso aí para nós, e isso a gente é uma gratidão muito grande para mim também, né, porque sou tua fã, e só agradecer aí, e um beijo lá para tuas meninas, né. Obrigado. Para aquelas lindonas lá. Obrigado, gurias. Pô, quando a Anice me chamou, eu queria... que realmente a pegada tá complicada, assim, em termos de horário. O que a Anice falou aí de que queria estar mais tempo com elas, né? Queria. Então eu realmente organizo todo o meu dia, os finais de semana, porque ou eu tô trabalhando para o canal, ou eu tô trabalhando para a Band. Então eu tento adaptar assim para dar o máximo de equilíbrio possível. E infelizmente nem sempre a gente consegue. E tem aquela culpa que a gente carrega, né? De, meu Deus, será que eu tô fazendo o suficiente? Porque aí você quer ser um bom profissional, você quer ser um bom pai, você quer cuidar da atividade física, você quer ler 2 livros por mês, você tem que assistir tantas séries, você tem que curtir a vida, você tem que viajar, e você é um só, né? Então, e aí fica essa coisa durante todo o dia. Você acorda de manhã e já fala, meu Deus, eu preciso cuidar do corpo, da mente, da filha, da esposa, do trabalho, do que eu tenho que fazer, e parece que não cabe tudo isso no mesmo dia. Então, mas quando a Anice me procurou, eu realmente não estou conseguindo atender as pessoas que me chamam, porque eu já tenho muitas demandas minhas. Mas a gente sabe que, né, tem alguns casos que a gente abre exceção, óbvio, né? Dá um jeito. Falei, eu só posso esse horário, mas vamos tentar, senão a gente tenta mais para frente, mas eu não vou deixar de atender. Vai do jeito que vai, porque, né, eu valorizo muito a amizade e podem contar comigo se vocês precisarem. Obrigada, Chico, obrigada mesmo. Assim, foi o que eu disse para Renata, né? Quando a gente trouxe esse projeto, que a Renata já tinha vontade de fazer isso antes de mim, e o Chico sabe, né? A gente vem aí de uma família de comunicadores, radialistas, jornalistas, então eu sempre falei pouco, eu quase não converso. Então, sempre gostei disso. E eu fiquei parada, né? Eu fiquei perdida no meio do tempo, no espaço, quando o pai morreu. E o Chico foi uma pessoa muito, muito, muito importante naquele momento, porque ele não deixava eu ficar em casa. Né? Ele passava lá, se eu não estivesse no serviço, se eu não estivesse na escola, ele me pegava para ir em algum lugar. De noite, naquele final de semana, eu não tivesse algum compromisso, não estivesse com alguém, ele dava um jeito de ir para lá. Nem que fosse para ficar sentado conversando com a avó e assistindo os programas da TV, né? Então, esse tipo de coisa cria um vínculo, cria uma memória que é insubstituível, e a gratidão por essas coisas, independente da frequência com a qual a gente se encontra, não tem, esse tipo de coisa não tem como ser apagado. Esse tipo de gratidão, ela é tão importante que ela não pode anular qualquer outra coisa. Ele me abandonou, ele resolveu ir embora, o que eu vou fazer, né? Mas, em compensação, ele fez coisas que muita gente não fez e que poderia ter, coisas simples, né? Que marcam tanto aquele momento de dificuldade. Eu morava na praia, vim pra cá, sem nada, sem amigos, entre aspas, né? E aí, quando eu chego aqui, eu encontro pessoas que eu já conhecia, mas que não era íntima,
mas que acabaram se tornando íntimos na intenção de fazer com que o meu tempo fosse precioso e que eu me esquecesse dos problemas e, enfim. Agora ele vai fazer a mesma coisa, ele vai me levar para São Paulo, a gente vai virar... Bora, essa cidade acolhe todo mundo, gente. Olha, É, né? tô suspeito. Eu aí mês passado. O Éder mandou um beijo. Oi? O Éder mandou um beijo. Ah, o Éder. O Éder disse que se eu não falasse nele, ele ia ficar bravo comigo. Queridão, queridão. Esse aí também, meu Deus do céu, a gente também tem idas e vindas e fica às vezes tempo sem se falar, depois quando se encontra. Ele estava no lançamento do meu livro aqui em São Paulo, em 2017. A gente saiu com uma turma para Paulista aqui. Ele estava junto, tava aqui, doidão, assim. Acho que ele estava morando aqui nessa época, porque ele também vai e volta, né? Mas o Éder também, meu Deus, quanta história eu tenho com o Éder. É uma loucura, é um parceiraço. Não, ele não falou de ti, ele falou em ti no sábado à noite, muito inclusive, né? Na falta que tu faz aqui, mas enfim. O cara agora tomou uma proporção que não faz mais parte do Rio Grande do Sul. Agora ele é nacional, né? Não. É só pela construir família aqui, né? O trabalho tá aqui. A vida vai seguindo o fluxo, né? E às vezes a gente não consegue fazer tudo o que queria, pelo menos nesse momento, né? Daqui a pouquinho as coisas se equilibram mais aí, eu espero. E aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir agora marcar uma próxima live para tu nos contar a respeito da viagem à Irlanda. Com muito prazer, meu Deus. Esse assunto eu adoro. Falar como foi a emoção de conhecer os pontos turísticos de Harry Potter. Uhum. Ah, verdade. Nossa, que viagem incrível, meu Deus. Foi muito, muito bom te ter aqui conosco hoje, né? De novo, eu te amo muito, tu és um amigo muito importante na minha vida. E tamo junto sempre, né, cara? A gente tá ali acompanhando cada minuto da vida de vocês. A mãe, óbvio, mandou um beijo pro menino dela. Beijo, querida. Os guris estão lá, firme e forte. O teu ídolo, o teu maior fã, né? O ídolo dele é Gabriel, né? Gabriel assiste tudo, acompanha tudo, tá sempre junto, ainda mais porque ele diz que quem trabalha com a Renata é o cara, né? Um beijo pro Denilson. Na próxima também, aí a gente vai falar um pouco mais sobre Denilson Show. Meu parceiraço, com certeza. Outro cara fenomenal, né? Demais. Coração enorme, que às vezes nem eu acredito que estou trabalhando com ele, né? Que era um cara que eu vi jogar, é um cara que eu torci por ele e de repente hoje a gente, né, faz podcast, faz programa junto. É meio doido tudo isso, é muito louco. Muito obrigado, meu amigo. Tá. Muito obrigada, Chico. Saúde, sucesso, tudo de bom. Parabéns e até breve. Vida longa, sucesso para vocês. Contem comigo aí no que for possível, tá bom? Sempre. Muito obrigada, Chico. Muito obrigada mesmo. Um beijão, fica com Deus. Muito obrigado para todos que participaram aí, que assistiram. Quem não pôde assistir ao vivo, vai poder curtir. No dia 20 de setembro, vai ao ar essa live. E a gente aí fica ansioso esperando a próxima data para saber de mais detalhes, né? Porque a vida desse homem é um livro cheio de surpresas. E se a gente for perguntar tudo que a Renata tem na listinha dela ali, meu Deus, a gente vai precisar de, sei lá, uns 10 programas. Vamos fazer uma série. Vou fazer uma série. Tá, eu selecionando aqui. Um beijo, Chico. Beijo, gurias. Beijão. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima. Tchau.